Eu saúdo a todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um episódio do Grupo Organização e Método, que é feito com muito carinho, especialmente para você, mãe, pai, avós, cuidadora, professora. Desde o início deste ano, o Senhor tem nos orientado a conversar a respeito da educação dos filhos na era digital. Já apresentamos as graves consequências para as famílias que fazem uso excessivo, sem supervisão e sem seleção espiritual das telas. Já destacamos os principais problemas médicos e alertas de saúde para as crianças e adolescentes apontados pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Já enfatizamos a necessidade das famílias construírem uma relação saudável com as telas, iniciando por nós, mães e pais, pois muitos adultos estão com dificuldade em encontrar o equilíbrio no uso das nossas próprias telas. E você, acompanhou estes episódios? Hoje, continuamos abordando esta temática e trataremos especificamente dos comprometimentos do uso desmedido das telas para o desenvolvimento cognitivo dos nossos filhos. Mas a que se refere o desenvolvimento cognitivo? É o desenvolvimento das funções psicológicas superiores do nosso cérebro. E quais são estas funções? Sensação, percepção, atenção, memória, o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da emoção. Importante compreender que todas estas funções se desenvolvem nas relações entre as pessoas. Então, entendendo a importância das interações sociais entre as crianças e os adultos e entre as próprias crianças, será mesmo que o uso excessivo das telas interfere no desenvolvimento da atenção, da memória, da linguagem, do pensamento, das emoções nas crianças e adolescentes? O artigo científico intitulado Associações entre o uso de tela infantil, marcadores de eletroencefalografia e resultados cognitivos, publicados no mês de janeiro deste ano na JAMA Pediatrics, revista mensal da Associação Médica Americana, mostrou o resultado de uma pesquisa que acompanhou 437 crianças pelo período de uma década, de 2010 a 2020. Com os resultados das eletroencefalografias, um exame que registra a atividade cerebral do paciente e permite a explicação dos correlatos neurais associados aos prejuízos cognitivos, buscou-se identificar como as ondas cerebrais se alteram com o uso das telas e qual o impacto nas funções neurais responsáveis sobretudo pela atenção, pela aprendizagem e pela regulação emocional. À medida que o tempo de tela aumentou, a pesquisa evidenciou correlatos neurais entre as ondas cerebrais beta e teta, causando danos na atenção concentrada, na aprendizagem, nas emoções e no comportamento das crianças, que podem interferir na saúde, no desempenho escolar e até no trabalho. Outra matéria, publicada na BBC News Brasil no dia 16 desse mês, mostrou que pelo uso excessivo das telas e pela ausência de interação presencial com outras pessoas, muitos jovens nascidos entre os anos de 1995 e 2010 não aprenderam habilidades que os ajudariam no mercado de trabalho. Por isso, estão apresentando falhas de comunicação e de interpretação, dificuldades de compreender normas, valores, etiqueta, habilidades multifuncionais pouco desenvolvidas e a tendência à procrastinação, deixar para fazer depois em outro momento. O que os resultados dessas pesquisas reforçam? Reforçam a necessidade de compreendermos os efeitos do uso excessivo de tela no cérebro dos nossos filhos. Mas quem deve mediar o uso moderado, com supervisão e com seleção espiritual das telas? Vamos ler o texto que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 35, versículo 25 e 26, para nos ajudar a responder esta questão.
Fiavam com as suas mãos e traziam o fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho puro. E todas as mulheres, cujo coração as moveu em sabedoria, fiavam os pelos das cabras. Qual era o trabalho das mulheres na construção do tabernáculo? Fiar. E como pais, qual o nosso trabalho no crescimento dos filhos? Educar. As mulheres fiavam os pelos das cabras com as suas próprias mãos. O trabalho era manual, fio a fio, e não podia ser delegado a outros. O que o fiar com as mãos nos ensina? Que a educação dos filhos é trabalho diário das nossas mãos, da nossa responsabilidade. É verdade que muitos de nós necessitamos ter uma rede de apoio, escola, cuidadoras ou avós, mas a responsabilidade de educá-los, de ensiná-los a verdade, o caminho que devem seguir, é nossa. Cientes de que o uso desmedido das telas causa prejuízos no desenvolvimento cognitivo dos nossos filhos, como estabelecer uma mediação qualificada na relação deles com as telas? Não temos receitas prontas porque cada família e cada criança são únicas e devem ser respeitadas nas suas singularidades. Mas uma das possibilidades é construir combinados, de acordo com cada dinâmica familiar, princípios e valores para 5 questões. A primeira, quanto? Qual o limite de tempo que o seu filho pode ficar na tela? É sempre importante se adequar ao recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. O quê? Qual é o conteúdo que ele pode assistir? É necessário acompanharmos o conteúdo que os nossos filhos estão consumindo e ajudá-los a desenvolver um senso crítico. Onde? Em quais locais os eletrônicos podem ser usados, seja dentro ou fora de casa? Quando? Em quais momentos, em quais horários do dia os filhos podem acessar as telas? E como? De que maneira esses eletrônicos devem ser utilizados? Sabemos que a era digital tornou a maternidade e a paternidade mais complexa. Ela exige que tenhamos conversas permanentes envolvendo todos os membros da família e também aquelas pessoas que integram a nossa rede de apoio. Ao invés de brigas e disputas, faça combinados familiares. Essa ferramenta vai ajudar muito na administração de telas e também nas relações entre pais e filhos. Por isso, sempre que necessário, com amor e limites, retome os combinados. Pai, mãe, você que nos assiste, estamos lutando contra o que rouba o nosso tempo com Deus e o desenvolvimento saudável dos nossos filhos. Que o Senhor nos fortaleça no trabalho diário de educá-los, que possamos servir como exemplo de uma relação mais saudável com as telas e fortalecer o vínculo com os nossos filhos. A paz do Senhor Jesus.